Quando me vi parindo aos 65 anos, o povo da cidade quase caiu para trás. Diziam que era milagre, castigo ou maluquice da menopausa. Mas eu sabia bem quem era o pai, e era justamente quem ninguém podia imaginar. O escândalo só não foi maior porque eu fiquei muda, firme, engolindo o furdunço calada, enquanto carregava nos braços aquele menino que parecia uma mistura de pecado e salvação. Você já sentiu o mundo te olhar com nojo e, mesmo assim, ter certeza de que fez o certo? Pois foi isso que me segurou de pé. Meu nome é Lourdes Almeida. Tenho 65 anos e moro em Lagoa Formosa, no interior de Minas. Fui professora a vida toda, mulher de respeito, dessas que a cidade chama de exemplo. Depois que José morreu, achei que meu tempo de sentir o coração bater forte tinha acabado. Mas a vida, essa danada, decidiu me provar o contrário. E o preço dessa prova foi alto. Um amor proibido, um filho tardio e a coragem de encarar o julgamento de todos para finalmente viver como eu nunca tinha vivido antes. A vida, por vezes, se assemelha a um rio calmo que, sem aviso, deságua em corredeiras turbulentas. A história que vamos contar hoje é sobre uma dessas reviravoltas, uma que desafia o tempo, as convenções e o próprio conceito de família. Se jornadas que nos lembram que o destino pode reescrever nossos roteiros a qualquer momento tocam o seu coração, considere se inscrever em nosso canal. Assim, você não perde nenhuma das narrativas que, como a de Lourdes, provam que nunca é tarde para um novo começo. Agora, mergulhe conosco neste relato de coragem e amor inesperado. O ar da manhã em Lagoa Formosa ainda trazia o cheiro de orvalho e terra molhada. Um perfume que por décadas fora sinônimo de paz para Lourdes Almeida. Mas naquela manhã de terça-feira, o aroma familiar parecia ácido, sufocante. Ela estava parada no meio do seu pequeno banheiro, de azulejos desbotados pelo tempo, com as mãos trêmulas segurando um pequeno objeto de plástico branco. Seus olhos, de um castanho profundo, acostumados a corrigir redações e a observar o crescimento dos netos, agora estavam fixos nas duas linhas cor-de-rosa que se desenhavam com uma clareza cruel, positivo. A palavra ecoou em sua mente não como um som, mas como uma onda de choque que paralisou cada músculo. Aos 65 anos, o corpo de uma mulher deveria estar se preparando para o descanso final, para as dores da artrite e as memórias da juventude. O dela, no entanto, estava se preparando para criar vida. Era um absurdo, uma piada de mau gosto do universo. Lourdes apoiou-se na pia fria de louça, o reflexo no espelho manchado mostrando uma estranha. O rosto era o seu, com as rugas suaves ao redor dos olhos e da boca, marcas de uma vida inteira de sorrisos e preocupações. Os cabelos, antes de um negro profundo como os do seu falecido marido José, agora eram uma coroa de prata que ela usava com uma dignidade serena. Mas os olhos da mulher no espelho, continham um pânico que ela não via desde a juventude, desde a primeira vez que se descobrira grávida, há mais de 40 anos. Um enjoo forte subiu pela sua garganta, e ela se curvou sobre a pia, respirando fundo, tentando afastar a tontura. Não era um mal-estar qualquer, um sintoma da pressão alta ou do calor de Minas Gerais. Era o enjoo da gravidez, inconfundível, uma memória celular que seu corpo, traiçoeiramente, se recusava a esquecer. Como? Como isso era possível? A menopausa a havia libertado daquele ciclo há mais de uma década. Ela era uma avó. Suas preocupações deveriam ser as notas do neto mais velho, o namorico da neta adolescente, a safra de jabuticabas no quintal. Não isso. Não um bebê. E então, como um segundo golpe, veio a imagem que ela tentava suprimir há semanas. Os olhos dele, tão parecidos com os de José, mas com uma doçura ferida que o marido nunca tivera. As mãos grandes e calejadas consertando a goteira no telhado. A voz mansa, quase um sussurro, contando histórias de uma vida dura, vivida à margem da família que deveria tê-lo acolhido. Paulo. O nome dele era um segredo queimando em sua consciência. O pai da criança. O filho que José tivera fora do casamento. 30 anos mais novo que ela. O homem que, por algumas semanas de solidão compartilhada, se tornara seu confidente, seu consolo e seu erro. O pequeno objeto de plástico caiu de seus dedos e bateu no chão com um estalo seco.
o som amplificado pelo silêncio da casa vazia. Lourdes olhou para o próprio ventre, para a barriga que já não era mais a de uma jovem, mas que agora guardava o mais impossível dos segredos. A vergonha era uma manta pesada, quente e sufocante. O que diriam seus filhos? Carlos, Beatriz, Sofia? O que diria a cidade inteira, onde cada janela parecia ter um par de olhos atentos? Ela, Lourdes Almeida, a professora aposentada, a viúva respeitável, a matriarca discreta, estava grávida aos 65 anos. E o pai era o seu enteado. O chão não apenas fugiu de seus pés, ele se abriu em um abismo sem fim, e ela estava caindo, caindo, sem nada a que se agarrar. Para entender a profundidade da queda de Lourdes, era preciso conhecer a altura de onde ela caiu. Sua vida, até então, fora um exemplo de retidão em Lagoa Formosa. Nascida e criada na cidade, filha do antigo dono da farmácia, ela sempre fora a menina direita, a aluna exemplar que se tornou a professora mais querida da escola primária. Casou-se com José Almeida, o professor de história, um homem sério, respeitado, e construíram juntos uma vida que era o retrato da normalidade mineira. Uma casa com varanda e um quintal cheio de frutas, 3 filhos bem criados e uma rotina regrada pelos sinos da igreja e pelo apito da fábrica de laticínios. Lourdes era a calma, a organização. José era a paixão, a intensidade. Ele amava história, política e amava a vida com um fervor que por vezes a assustava. Ele também tinha seus demônios, um gosto pela cachaça nos fins de semana e um olhar que ela sabia, às vezes se desviava, mas ela perdoava, como as mulheres da sua geração foram ensinadas a fazer. Um casamento era uma construção, e algumas rachaduras eram esperadas. O importante era que a estrutura se mantivesse de pé. E se manteve, por 42 anos. Criaram Carlos, o mais velho, que se tornou a imagem do pai em seriedade, um gerente de banco em Patos de Minas. Depois veio Beatriz, doce e sonhadora como a mãe, que se casou com um fazendeiro da região. E por fim, Sofia, a caçula, a artista da família, que morava em Belo Horizonte e vivia em um mundo que Lourdes e José mal compreendiam, mas que amavam à distância. A morte de José, vítima de um infarto fulminante há pouco mais de um ano, havia sido a primeira grande rachadura na estrutura de Lourdes. A casa, antes preenchida pela voz grave dele discutindo política ou declamando poemas, mergulhou num silêncio profundo. A solidão, que antes era uma visitante rara, tornou-se uma moradora permanente. Lourdes se apegou à rotina como um náufrago a um pedaço de madeira. Cuidava do seu jardim de rosas e violetas, fazia crochê para os netos, participava do grupo de oração da paróquia e, aos domingos, recebia os filhos para o almoço. Sua vida era um rio de águas tranquilas, previsíveis. As margens eram bem definidas pela decência, pelo respeito e pela memória de seu marido. Ela era a viúva do professor José, uma figura quase institucional na cidade. As pessoas a cumprimentavam na rua com uma reverência suave, pediam sua bênção, elogiavam seus pães de queijo na quermesse da igreja. Ela habitava um lugar seguro, um pedestal de respeitabilidade construído ao longo de 6 décadas. Aquele pedestal, agora, parecia feito de areia. Lourdes sentia falta de José, mas não de uma forma idealizada. Sentia falta da companhia, do hábito, do som dos seus passos pela casa. Mas com a sua ausência, um espaço se abriu. Um espaço que ela não sabia que existia. Um silêncio que revelou o quão solitária ela realmente se sentia. Mesmo quando ele estava vivo, José fora o centro do seu universo por tanto tempo que ela havia se esquecido de como era ser o centro de si mesma. Aos poucos, ela começou a se redescobrir em pequenas coisas. Passava horas lendo na varanda, não os livros didáticos de antigamente, mas romances que a transportavam para outros mundos. Começou a ouvir músicas que não eram as preferidas de José. Plantou girassóis no lugar das samambaias que ele tanto gostava. Eram pequenas rebeliões silenciosas, uma forma de reivindicar a si mesma depois de uma vida inteira de dedicação aos outros. Foi nesse período de quietude e redescoberta, nesse terreno fértil de solidão e recomeço, que uma goteira teimosa apareceu no telhado da sala. E com a goteira veio Paulo. A existência de Paulo não era um segredo completo, mas sim um assunto velado.
Uma nota de rodapé na biografia oficial da família Almeida. Lourdes soube dele nos primeiros anos de casamento, através de um sussurro amargo de sua sogra. José, antes de se casar, tivera um envolvimento com uma moça de uma cidade vizinha. O resultado fora um menino, registrado apenas com o nome da mãe. José nunca o negara, mas também nunca o assumira publicamente. Enviava um dinheiro esporádico, uma ajuda que era mais para aplacar a própria culpa do que para criar um laço. Para os filhos de Lourdes, Paulo era um fantasma, uma história mal contada que pairava sobre a imagem impecável do pai. Carlos o desprezava como a mancha na honra da família. Beatriz sentia uma pena distante. Sofia, a mais curiosa, uma vez tentara perguntar ao pai sobre ele, mas a fúria silenciosa de José encerrou o assunto para sempre. Lourdes, por sua vez, havia empurrado a existência de Paulo para um canto escuro da mente. Ele era a prova viva da falha de seu marido, uma rachadura que ela preferia não examinar. Viu-o uma única vez, de longe, no enterro de José. Um homem alto, magro, de ombros caídos, que observava a cerimônia à distância, sem se aproximar do túmulo. Seus olhos, mesmo de longe, eram inconfundíveis. Eram os olhos de José. Quando a goteira começou, Beatriz sugeriu chamar um profissional. Mas foi Carlos quem, num tom prático e um tanto cruel, disse: "Mãe, o filho bastardo do pai mexe com isso. Faz bicos de pedreiro, carpintaria. Dizem que é bom e cobra barato. É o mínimo que ele pode fazer. Consertar o telhado da casa que ele nunca pôde entrar." A ideia revoltou Lourdes. Usar o rapaz como mão de obra barata parecia uma humilhação póstuma. Mas, por outro lado, uma estranha curiosidade a corroeu. Ela queria ver de perto aquele fragmento de seu marido que vivera nas sombras. Contra seu bom senso, ela concordou. Conseguiu o telefone com um primo distante e ligou. A voz do outro lado da linha era baixa, hesitante. "Pois não? Estou falando com o Paulo?" Ela perguntou, o coração batendo estranhamente rápido. "Ele mesmo. Aqui é Lourdes Almeida, viúva do José." O nome do marido soou estranho entre eles. "Preciso de um conserto no meu telhado." Houve um longo silêncio. Lourdes quase desligou, achando que ele se recusaria. Então, a voz voltou, ainda mais baixa. "Eu sei quem a senhora é. Posso passar aí amanhã de manhã para dar uma olhada." No dia seguinte, ele chegou pontualmente às 8. Usava uma calça jeans gasta e uma camiseta simples. Era mais alto do que parecia no cemitério, e a magreza escondia uma força nos braços e nos ombros. O rosto era anguloso, queimado de sol, mas eram os olhos que prenderam a atenção de Lourdes. Eram os olhos de José em sua juventude, mas sem a arrogância, sem a centelha de desafio. Os olhos de Paulo eram melancólicos, resignados. Ele mal a encarou. Cumprimentou-a com um "Bom dia, Dona Lourdes", e foi direto ao problema, subindo no telhado com uma agilidade que desmentia seu ar cansado. Lourdes o observou da janela da cozinha, sentindo um turbilhão de emoções contraditórias. Havia pena, culpa pelo desprezo silencioso de sua família, e uma estranha sensação de familiaridade. Era como ver um fantasma trabalhando sob o sol quente, um eco do homem com quem ela dividira a vida. Ele desceu 1 hora depois, o rosto sujo de poeira. "O estrago é maior do que parece, senhora. As ripas de madeira estão podres em uma parte. Vai levar uns dias para arrumar tudo direito." Lourdes apenas assentiu, incapaz de formular uma frase completa. Ele lhe passou um orçamento em um pedaço de papel amassado. O valor era irrisório. "É muito pouco, Paulo," ela disse, a voz finalmente saindo. Ele deu de ombros, olhando para as próprias botas. "É o preço justo. Começo amanhã, se a senhora quiser." Ela quis. E no dia seguinte, o som de marteladas no telhado começou a preencher o silêncio da casa, quebrando a monotonia de sua viuvez de uma forma que ela jamais poderia ter previsto. Os primeiros dias foram marcados por um silêncio constrangedor. Paulo chegava cedo, subia no telhado e trabalhava incansavelmente sob o sol mineiro. Lourdes ficava dentro de casa, fingindo-se ocupada com suas tarefas, mas sempre consciente da presença dele lá em cima. O som das marteladas e do arrastar das telhas era a trilha sonora de seus dias. Ao meio-dia, ele descia, sentava-se na sombra da mangueira no quintal e comia a marmita que trazia de casa. Lourdes o observava pela janela da cozinha. No terceiro dia,
Ela não aguentou. A imagem daquele homem, o filho de seu marido, comendo sozinho no seu quintal, pesou em sua consciência. Ela encheu uma garrafa térmica com café fresco, pegou 2 xícaras e caminhou até ele. Paulo? Ela chamou suavemente. Ele se assustou, levantando-se de um salto. Dona Lourdes, precisa de alguma coisa? Não, eu só fiz um café. Achei que talvez você quisesse. Ela estendeu a garrafa. Ele hesitou por um momento, os olhos desconfiados. Então, um pequeno sorriso, o primeiro que ela via, tocou o canto de seus lábios. Eu aceito, sim. Obrigado. Ela serviu o café em silêncio. Sentou-se em um banquinho de madeira a uma distância respeitosa. Beberam o café ouvindo apenas o canto das cigarras. O senhor seu pai... Paulo começou, a voz rouca. Ele gostava de café bem forte, assim. Lourdes se surpreendeu. Você o conheceu? Pouco. Muito pouco. Ele olhou para a xícara em suas mãos. Ele aparecia de vez em quando eu era moleque. Trazia um presente, ficava 1 hora e ia embora. Minha mãe dizia que ele era um homem importante, ocupado. Havia uma ironia sem amargura em sua voz. Aquela foi a primeira fresta. No dia seguinte, Lourdes o convidou para tomar o café na cozinha, para fugir do calor. Ele aceitou, relutante. Sentou-se na ponta da cadeira, como se estivesse pronto para fugir a qualquer momento. Mas o cheiro de bolo de fubá que saía do forno pareceu relaxá-lo. Lourdes começou a fazer perguntas, com cuidado, sobre a mãe dele que já havia falecido, sobre sua vida, seus trabalhos. Descobriu que ele nunca se casara, que vivia sozinho em uma casa simples no outro lado da cidade. Ele era um homem de poucas palavras, mas quando falava, suas frases eram carregadas de uma vida de observação silenciosa. Ele, por sua vez, nunca perguntava sobre José ou sobre a família dela. Era como se um acordo tácito existisse entre eles. O passado era um terreno minado que ambos evitavam pisar. Em vez disso, falavam de coisas simples: o tempo, a colheita, a dificuldade de encontrar trabalho fixo. Lourdes começou a esperar por aquelas pausas para o café. A presença silenciosa de Paulo era reconfortante. Ele não exigia nada dela. Não havia como a viúva respeitável ou a professora aposentada. Para ele, ela era apenas Dona Lourdes, a mulher que lhe oferecia café e um pedaço de bolo. Uma tarde, uma chuva forte de verão desabou, impedindo-o de continuar o trabalho no telhado. Ele desceu, encharcado, pronto para ir embora. Espere a chuva passar, rapaz, disse Lourdes, estendendo-lhe uma toalha. Você vai pegar um resfriado. Ele ficou na varanda, olhando a água cair em lençóis. Lourdes sentou-se na sua cadeira de balanço. O som da chuva no telhado recém-consertado era agradável. Obrigado por arrumar a goteira, ela disse. Era na cadeira do José que pingava. Ele ia ficar furioso. Foi a primeira vez que ela mencionou o marido de forma casual para ele. Paulo virou o rosto para ela. Havia uma curiosidade genuína em seu olhar. Como ele era no dia a dia? Lourdes hesitou. Então as palavras começaram a sair. Ela falou sobre o mau humor de José pela manhã, sobre sua mania de deixar os livros espalhados pela casa, sobre como ele cantava ópera no chuveiro, desafinado. Pela primeira vez, ela não falava do professor José, a figura pública, mas do homem real, com suas falhas e encantos. E Paulo ouviu com uma atenção que a desarmou. Ele não julgava, não interrompia, apenas absorvia cada palavra, como se tentasse montar o quebra-cabeça do pai que nunca teve. Naquela tarde chuvosa, na varanda da casa que deveria ter sido sua por direito, Lourdes Almeida e Paulo, o filho bastardo, deixaram de ser apenas a viúva e o carpinteiro. Eles se tornaram 2 pessoas solitárias compartilhando o peso de uma mesma ausência. O conserto do telhado, que deveria durar alguns dias, estendeu-se por 2 semanas. Paulo encontrava outros pequenos reparos a serem feitos. Uma janela que não fechava direito, uma tábua solta no assoalho da varanda, o portão que rangia. Lourdes não se importava. A cada dia extra, a presença dele se tornava mais natural, menos carregada de história e mais focada no presente. As conversas durante o café se aprofundaram. Lourdes, que por anos guardara seus sentimentos para si, encontrou em Paulo um ouvinte inesperado. Ela falou sobre a solidão que a consumia nas noites longas,
sobre o sentimento de inutilidade que a acometia desde a aposentadoria, sobre o medo de envelhecer e se tornar um fardo para os filhos. Eles têm a vida deles. Ela desabafou um dia, mexendo o açúcar em sua xícara. Carlos vive para o banco, Beatriz para o marido e a fazenda, Sofia para a arte dela lá na capital. Eles me amam, eu sei, mas eles não me veem mais. Eu sou a mãe, a avó, uma figura no fundo do quadro. Às vezes, sinto que virei uma paisagem. Paulo ouvia, a expressão séria, e então ele compartilhou um pedaço de sua própria solidão. Eu sempre fui paisagem na vida de todo mundo. Para minha mãe, eu era o lembrete de um erro. Para ele nunca usava o nome de José. Eu era uma obrigação distante. Na escola, eu era o filho de ninguém. A gente se acostuma a ser invisível. As palavras dele atingiram Lourdes com a força de um soco. Ela, que sempre tivera um lugar definido no mundo, um nome, uma família, uma reputação, de repente se viu refletida naqueles olhos resignados. A solidão dela era recente, nascida da perda e da idade. A dele era crônica, uma condição de nascimento. E, no entanto, a dor era a mesma. A dinâmica entre eles mudou. A formalidade de Dona Lourdes deu lugar a um Lourdes ocasional, que escapava dos lábios dele e a fazia sentir um calor estranho. Ela começou a preparar o almoço para os dois. Refeições simples que comiam na cozinha, falando sobre trivialidades. Ele começou a sorrir mais, um sorriso tímido que iluminava seu rosto cansado. Um sábado, ele apareceu sem ser chamado. Trazia nas mãos um pé de manacá da serra. Pensei que a senhora... que você... ia gostar. Floresce em 2 cores. Ele disse, sem jeito. Lourdes ficou sem palavras. Ninguém lhe dava flores desde que José morrera. Juntos, eles cavaram um buraco no jardim e plantaram a muda. Suas mãos se tocaram por um instante quando foram pegar a pazinha. E um choque elétrico, sutil mas inegável, percorreu o braço de Lourdes. Ela recuou, o coração aos saltos. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. A imagem do rosto de Paulo, a sensação do toque de sua mão, a gentileza de seu gesto. Tudo se misturava em sua mente com as memórias de José. Era confuso, errado. Ele era um menino perto dela. Era o filho do seu marido. Era um território proibido, perigoso. Mas a solidão era uma força poderosa, uma maré que puxava para longe da costa segura da razão. E Paulo, com sua presença quieta e sua alma igualmente solitária, era a única outra pessoa à deriva naquele mesmo oceano. A atração que sentia por ele não era puramente física, mas algo mais profundo. Era uma atração pela compreensão que via em seus olhos, pela calma que sua presença lhe trazia, pela sensação de ser vista, de verdade, pela primeira vez em muito tempo. Ele não via a viúva, a professora, a avó. Ele via Lourdes. E Lourdes, por sua vez, via em Paulo não o bastardo, o erro, mas um homem bom e ferido, que merecia o carinho que a vida lhe negara. A linha que separava o afeto maternal da compaixão e do desejo tornou-se perigosamente tênue. E ambos, sem perceber, caminhavam de olhos fechados em direção a ela. Aconteceu numa noite de quinta-feira. Uma tempestade de fim de tarde, mais violenta que o normal, arrancou algumas das telhas que Paulo acabara de assentar. Ele tinha ido embora há pouco, e Lourdes o viu da janela, voltando correndo sob a chuva, a camisa grudada no corpo. As telhas, ele gritou da varanda. Tenho que subir lá, senão vai molhar tudo por dentro. É perigoso, Paulo. Espere passar, ela implorou, abrindo a porta. Ele mal a ouviu. Pegou a escada e subiu no telhado escorregadio, lutando contra o vento e a água. Lourdes ficou na sala, o coração na boca, rezando a cada relâmpago que rasgava o céu. Minutos depois, que pareceram uma eternidade, ele desceu, completamente encharcado, tremendo de frio e com um corte na mão. Pronto, estão no lugar, ele disse ofegante. Lourdes o puxou para dentro, o instinto maternal e a preocupação sobrepujando qualquer outra coisa. Você está louco? Poderia ter caído. Ela o fez sentar. Correu para buscar toalhas, a caixa de primeiros socorros. Enquanto limpava o corte em sua mão com algodão e antisséptico, suas cabeças estavam muito próximas.
Ela podia sentir o cheiro de chuva e terra que vinha dele, ver as gotas de água em seus cílios. Ele não se afastou. Apenas a observava, os olhos escuros e intensos. Quando ela terminou o curativo, seus dedos ainda pousados sobre a mão dele, o mundo pareceu parar. O único som era o da chuva batendo nas janelas. Você não devia ter se arriscado assim. Por mim, ela sussurrou. Eu não queria que sua casa estragasse. Ele respondeu, a voz igualmente baixa. Você tem sido boa para mim, Lourdes. O uso do seu nome, naquele momento de vulnerabilidade, foi a faísca. O espaço entre eles, antes preenchido por décadas de diferença de idade e por um parentesco proibido, de repente se encheu de uma eletricidade palpável. Não foi uma decisão racional. Foi um impulso, uma confluência de solidão, gratidão, carência e uma atração que ambos vinham negando. Lourdes ergueu a mão e, com um gesto hesitante, tocou o rosto molhado dele, afastando uma mecha de cabelo de sua testa. Ele fechou os olhos por um instante, inclinando-se para o toque dela como uma planta em direção ao sol. Quando os abriu novamente, não havia mais resignação em seu olhar, mas um desejo claro e avassalador. E então, ele se inclinou e a beijou. O beijo não foi apaixonado e febril, como os que ela conhecera na juventude com José. Foi um beijo terno, hesitante, quase reverente. Um beijo que pedia permissão, que buscava consolo, e Lourdes, contra cada fibra do seu ser racional, retribuiu. Ela se agarrou a ele, não com paixão, mas com a força de quem está se afogando e encontra um porto seguro. Naquela noite, na casa silenciosa onde ela vivera por mais de 40 anos como uma esposa e viúva respeitável, Lourdes Almeida quebrou todas as regras. Não houve planejamento, não houve sedução, houve apenas duas almas solitárias que, por um breve momento, encontraram refúgio uma na outra, longe dos fantasmas do passado e dos julgamentos do mundo. Foi um ato de consolo mútuo, uma transgressão silenciosa nascida mais da necessidade de calor humano do que do desejo carnal. E enquanto a tempestade rugia lá fora, eles criaram uma tempestade própria, cujas consequências seriam muito mais duradouras. A luz do sol que entrou pela fresta da cortina na manhã seguinte pareceu acusadora. Lourdes acordou primeiro, sentindo um corpo quente ao seu lado. Por um segundo de confusão sonolenta, ela pensou que era José. Então a realidade a atingiu com a brutalidade de um soco no estômago. Era Paulo. Ele dormia profundamente, o rosto sereno, a respiração suave. Na luz da manhã, ele parecia ainda mais jovem, quase um menino. O pânico a engolfou. O que ela tinha feito? Com um cuidado infinito, ela se levantou da cama. O corpo dolorido de uma forma que não era apenas física. Vestiu seu roupão, as mãos tremendo tanto que mal conseguiu dar o nó no cinto. Foi para a cozinha e se sentou na cadeira onde tantas vezes dividira o café com ele. A xícara dele ainda estava no escorredor. A cena, antes tão inocente, agora parecia suja, contaminada. A culpa era um gosto amargo na boca. Ela traíra a memória de José, traíra seus filhos, traíra a si mesma, a mulher que ela pensava que era. Olhou para as fotos na parede. O casamento, o batizado dos filhos, as bodas de prata. A mulher sorridente naquelas fotos parecia uma estranha, uma pessoa de uma vida passada, infinitamente mais simples e correta. Quando Paulo apareceu na porta da cozinha, já vestido, o constrangimento entre eles era uma parede de gelo. Ele não conseguia olhá-la nos olhos. Lourdes, Ele começou, mas a voz morreu. É melhor você ir, Paulo, ela disse. A voz fria, distante. Não por raiva dele, mas por pavor de si mesma. O trabalho acabou. A casa está consertada. A dor no rosto dele foi visível. Ele pareceu murchar, a postura voltando a ser a de um homem acostumado à rejeição. Me desculpe. Eu não devia. Nós não devíamos. Ela o corrigiu, a voz embargada. Foi um erro terrível. Por favor, vá embora. Ele não discutiu. Apenas pegou sua pequena bolsa de ferramentas que ficara na varanda e saiu. Lourdes o observou pela janela, caminhando pela rua, os ombros curvados, até desaparecer na esquina. E então, o silêncio que ele viera preencher voltou. Mas desta vez, era um silêncio pesado, acusador. Nos dias que se seguiram,
Lourdes tentou desesperadamente apagar o que acontecera. Mergulhou numa rotina de limpeza frenética, esfregando o chão, lavando as cortinas, como se pudesse lavar a memória da noite anterior. Evitou o jardim para não ver o manacá da serra que ele plantara. Recusou os convites dos filhos para o almoço, inventando desculpas. Ela sentia uma mistura de alívio e uma nova, profunda solidão. A presença de Paulo, que se tornara um conforto, agora era uma ausência dolorosa. Ela se sentia como uma viciada em abstinência, o corpo e a alma clamando por algo que sua mente sabia ser proibido. Tentou se convencer de que era apenas um deslize, uma aberração causada pela dor e pela carência. A vida voltaria ao normal. Ela voltaria a ser a viúva de José, a avó Lourdes. O episódio com Paulo seria enterrado, um segredo que morreria com ela. Mas o corpo humano tem suas próprias memórias e suas próprias regras. E o corpo de Lourdes, que ela pensava já ter encerrado seu ciclo de criação, guardava uma última e terrível surpresa. A vida, que ela tentava desesperadamente colocar de volta nos eixos, estava prestes a sair do controle de uma forma que nem em seus piores pesadelos ela poderia ter imaginado. Passaram-se algumas semanas. A rotina de Lourdes, a força de repetição, começou a se assentar novamente. Embora uma camada de melancolia cobrisse tudo, as manhãs eram as piores. Acordar sozinha na cama grande, o lado de José ainda vazio, e agora com a memória fantasma de Paulo, era um lembrete diário de sua solidão e de sua transgressão. Foi numa dessas manhãs que o primeiro sinal apareceu, um enjoo súbito enquanto ela regava as violetas. Atribuiu-o ao café forte que tomara de estômago vazio. Mas o enjoo voltou no dia seguinte, e no outro. Veio acompanhado de um cansaço avassalador, uma vontade de dormir que a pegava no meio da tarde, algo que nunca lhe acontecera antes. É a idade, só pode ser, ela dizia para si mesma, em frente ao espelho, coisa da pressão, ou o calor. Ela se agarrava a qualquer explicação racional. Aos 65 anos, o corpo era uma caixinha de surpresas desagradáveis. Era natural que surgissem novos achaques. Gravidez era a última, a mais impossível, das hipóteses. Sua mente a descartava antes mesmo que o pensamento pudesse se formar completamente. Seria como suspeitar que pudesse voar. Sua filha Beatriz, durante uma visita, notou sua palidez. "A senhora está bem, mãe? Parece tão abatida." "É só um mal-estar passageiro, minha filha. Deve ser uma virose." Lourdes mentiu, forçando um sorriso. Mas então veio o atraso. No começo ela nem percebeu. Fazia mais de 10 anos que seu ciclo menstrual havia cessado. Era uma preocupação que ela relegara ao passado, junto com os sutiãs de amamentação e as cólicas mensais. Mas seu corpo, de alguma forma, parecia estar contando o tempo. E a ausência do que não deveria mais vir se manifestou de outras formas. Seus seios ficaram doloridos, sensíveis ao toque do pijama. Certos cheiros, como o do alho fritando, que ela sempre amara, passaram a revirar seu estômago. A negação era sua armadura. Ela a vestia todas as manhãs, e só a tirava à noite, quando as luzes se apagavam e o medo podia rastejar para fora das sombras. Na escuridão do quarto, a semente da dúvida, plantada naquela noite de tempestade, começava a germinar. Ela tocava o próprio ventre, a pele flácida sobre os músculos que já haviam carregado 3 vidas. Não sentia nada de diferente, mas a ausência de normalidade era, em si, um sinal. "Isso é loucura. Coisa da minha cabeça. Culpa." Ela repetia como um mantra. Ela começou a evitar as pessoas. O medo de que alguém notasse algo, de que sua palidez ou seus enjoos fossem interpretados da forma correta, era paralisante. Inventou uma reforma na cozinha para não receber os filhos para o almoço de domingo. Deixou de ir ao grupo de oração, alegando uma gripe que não passava. A casa, que fora seu refúgio, tornou-se sua prisão. Cada canto trazia uma lembrança de Paulo. A janela que ele consertara, o chão que ele varrera, a cadeira onde ele se sentara. E cada lembrança alimentava o medo crescente. Um dia, ao folhear uma revista antiga na sala de espera do médico, onde fora medir a pressão, seus olhos caíram sobre um artigo. Gravidez tardia, os riscos e as surpresas. Falava de mulheres de 45, 50 anos. 65 não estava nem nas estatísticas. Era um território desconhecido, um absurdo biológico.
mas o artigo listava os sintomas: náuseas, cansaço, sensibilidade nos seios, aversão a cheiros. Era um checklist de suas últimas semanas. Lourdes fechou a revista com as mãos suadas. A armadura da negação começou a rachar. Por baixo dela, o pânico, puro e gelado, começou a se infiltrar. A possibilidade, antes impensável, agora a encarava com olhos aterrorizantes. Ela precisava saber. Precisava confirmar a loucura ou exorcizá-la de uma vez por todas. A decisão de comprar o teste de gravidez foi a mais difícil que Lourdes tomou em anos. Ir à farmácia de Lagoa Formosa era impensável. O farmacêutico, seu Romeu, era seu vizinho. A atendente era a afilhada de sua comadre. Comprar um teste de gravidez, para a viúva Lourdes Almeida, seria o estopim de uma fofoca que incendiaria a cidade. Então, numa manhã de quarta-feira, ela pegou o primeiro ônibus para Patos de Minas, a cidade vizinha, a 1 hora de distância. Com um lenço na cabeça e óculos escuros, sentindo-se uma fugitiva, ela entrou na maior farmácia que encontrou, um lugar impessoal, cheio de gente. Dirigiu-se à prateleira de produtos femininos, o coração martelando contra as costelas. Havia dezenas de caixinhas coloridas, prometendo resultados rápidos e 99% de precisão. Ela pegou a mais discreta, pagou no caixa sem erguer os olhos e guardou a sacola dentro da bolsa como se fosse contrabando. O caminho de volta para casa foi uma tortura. Cada solavanco do ônibus parecia revirar não só seu estômago, mas também suas certezas. E se desse positivo? O que ela faria? A pergunta era um abismo tão grande que sua mente se recusava a se aproximar da borda. Era mais fácil focar no "e se der negativo?". Se desse negativo, ela respiraria aliviada, marcaria um médico para investigar os sintomas e culparia o estresse e a idade. A vida voltaria ao seu curso. Ao chegar em casa, ela trancou a porta, fechou as cortinas e foi direto para o banheiro. A caixinha de papelão em suas mãos parecia pesar 1 tonelada. As instruções, com suas letras miúdas e desenhos esquemáticos, eram difíceis de focar. Suas mãos tremiam tanto que ela quase derrubou o pequeno dispositivo de plástico. Seguiu o passo a passo mecanicamente, como um autômato. E então, veio a espera. Os 3 minutos mais longos de sua vida. Ela não conseguia ficar parada. Andou de um lado para o outro no espaço apertado do banheiro, as mãos torcendo o tecido do vestido. Não rezou. Não conseguiu. Parecia uma blasfêmia pedir a Deus que a livrasse das consequências de seus próprios atos. Finalmente, o tempo acabou. Com o coração na garganta, ela pegou o teste. A primeira linha apareceu quase instantaneamente. A linha de controle. Por um segundo, uma esperança selvagem floresceu em seu peito. Mas então, lentamente, inexoravelmente, a segunda linha começou a se formar. Tênue a princípio, depois cada vez mais nítida, mais escura, mais inegável, positivo. A cena que abriu esta história se concretizou. O ar fugiu de seus pulmões. O chão pareceu ondular. Ela se apoiou na pia, o reflexo no espelho confirmando o horror em seus olhos. Não era coisa da idade. Não era estresse. Não era virose. Era vida. Uma nova vida. Crescendo em seu ventre aos 65 anos de idade. Um som estranho escapou de seus lábios. Uma mistura de soluço e engasgo. A realidade da situação a esmagou. Grávida. De Paulo. Do filho de seu falecido marido. Ela pensou em seus filhos. Carlos, com seu senso rígido de moralidade. Beatriz, com sua doçura frágil. Sofia, com sua mente aberta. Mas até onde iria essa abertura? Pensou na cidade, nos cochichos que se transformariam em gritos de escárnio. A professora Lourdes, a viúva exemplar, a avó respeitável, tudo isso seria varrido por uma onda de vergonha e desprezo. O pequeno teste de plástico caiu no chão, o som ecoando no silêncio mortal. Lourdes deslizou pela parede fria até se sentar no chão, abraçando os próprios joelhos. Não chorou. O choque era tão grande que secou suas lágrimas. Ela apenas ficou ali, no banheiro escuro, enquanto o mundo que ela conhecia e a identidade que ela construíra ao longo de uma vida inteira se desfaziam em pó ao seu redor. As semanas que se seguiram à confirmação foram um borrão de medo e segredo. Lourdes se tornou uma especialista em dissimulação. A casa, antes sua prisão, agora era sua fortaleza. Ela vivia entrincheirada,
protegida pelas paredes que a viram criar sua primeira família e que agora escondiam o início de uma segunda, impossível. A gravidez, no primeiro trimestre, foi implacável. Os enjoos matinais se estendiam por todo o dia. O cansaço era tão profundo que subir um lance de escadas a deixava sem fôlego. E a comida? Sua relação com a comida, que sempre fora de prazer, tornou-se uma batalha. Coisas que amava agora a repugnavam. Desejos estranhos a assaltavam no meio da noite. Para o mundo exterior, ela estava doente. É a pressão, que anda muito descontrolada, dizia ao telefone para os filhos. O médico pediu repouso absoluto. Era uma mentira que se tornava mais difícil de sustentar a cada dia. Beatriz se oferecia para ir cuidar dela, mas Lourdes inventava desculpas cada vez mais elaboradas para mantê-la à distância. O medo de que sua filha, que já fora mãe, reconhecesse os sinais era paralisante. Seu guarda-roupa mudou. As saias e vestidos mais ajustados foram para o fundo do armário. Ela passou a usar batas largas, blusas soltas, tudo que pudesse disfarçar a mudança sutil, mais crescente em seu corpo. Quando precisava sair para comprar o essencial, ia nos horários de menor movimento, a cabeça baixa, evitando encontrar conhecidos. Cada "bom dia, Dona Lourdes" soava como uma acusação. Cada olhar parecia perscrutar seu segredo. A solidão era sua única companheira constante. Uma solidão diferente da que sentira após a morte de José. Aquela era uma solidão de ausência. Esta era uma solidão de segredo, mais pesada, mais opressiva. Não havia ninguém com quem compartilhar o fardo. A ideia de contar a Paulo passava por sua mente, mas era rapidamente descartada. O que ela diria? Como ele reagiria? O medo da reação dele era quase tão grande quanto o medo do julgamento dos outros. Ela o afastara com tanta frieza. Voltar agora, com essa notícia bombástica, parecia uma crueldade. As noites eram as piores. Deitada na cama, no silêncio da casa, ela sentia cada mudança em seu corpo. A mão, quase que por vontade própria, ia para o seu ventre. Ali, sob camadas de pele e tempo, uma nova vida pulsava. E com essa percepção, uma nova emoção começou a se misturar ao medo e à vergonha. Um instinto protetor, feroz e inegável. Era seu filho, ou sua filha, uma parte dela e uma parte de Paulo. Uma criatura inocente, nascida de um momento de fraqueza e solidão. Que culpa tinha ela? Que futuro a esperava? Seria amada? Ou seria marcada pela vergonha de sua concepção antes mesmo de nascer? Lourdes se pegava conversando com a barriga em sussurros. Não se preocupe, dizia para o silêncio do quarto. Eu vou cuidar de você. Não sei como, mas eu vou. Esses momentos de conexão eram sua única fonte de força. A maternidade, que ela pensava ser um capítulo encerrado, estava reivindicando seu espaço com uma urgência que a assustava e, ao mesmo tempo, a ancorava. Ela não era mais apenas a viúva Lourdes, a mulher que cometeu um erro. Ela era uma mãe, mais uma vez. E essa identidade, a mais primordial de todas, começou a lutar contra o pânico, mas a barriga crescia. O segredo se tornava mais pesado, mais difícil de esconder sob as batas largas. O tempo estava se esgotando. Ela sabia que não poderia manter a farsa para sempre. A fortaleza estava prestes a ser sitiada, e ela precisaria de um aliado. Elvira era a melhor amiga de Lourdes há quase 50 anos. Viúva também, era uma mulher de poucas palavras, mas de uma lealdade inabalável. Tinha um olhar aguçado que não perdia nada, e um jeito prático de ver a vida que muitas vezes servia de contraponto à natureza mais sonhadora de Lourdes. Era a única pessoa, além de sua família, para quem Lourdes não conseguia mentir por muito tempo. E Elvira estava preocupada. As desculpas de Lourdes para não ir à igreja, para não se encontrarem para o café da tarde, estavam se tornando cada vez menos convincentes. Um dia, ela apareceu na porta de Lourdes sem avisar. Chega de desculpas, Lourdes Almeida, disse Elvira, entrando com uma sacola de pães de queijo quentinhos. Vim ver com meus próprios olhos que bicho te mordeu. Lourdes, pega de surpresa, não teve como fugir. Usava uma bata larga, mas no movimento de abrir a porta, o tecido se esticou, revelando a curva inconfundível de seu ventre.
O olhar de Elvira foi da barriga de Lourdes para o seu rosto pálido e de volta para a barriga. A confusão em seus olhos deu lugar a uma incredulidade pasma. Elas ficaram paradas no corredor, em silêncio. O cheiro de queijo dos pães encheu o ar. Lourdes, Elvira sussurrou, a voz falhando. Pelo amor de Deus, me diga que isso é algum inchaço, algum problema de saúde. Lourdes balançou a cabeça. As lágrimas que segurara por meses finalmente rolando por seu rosto. Quem me dera, Elvira, quem me dera. Ela a levou para a cozinha, e entre soluços, a história inteira desabou. A solidão, a chegada de Paulo, a conexão inesperada, a noite da tempestade, o teste de gravidez. Contou tudo, sem poupar detalhes, sem tentar se justificar. Era uma confissão crua, o despejar de todo o veneno da culpa e do medo que a consumia. Elvira ouviu em silêncio, o rosto uma máscara de choque. Os pães de queijo esfriaram intocados sobre a mesa. Quando Lourdes terminou, exausta, a amiga ficou um longo tempo sem dizer nada, apenas olhando para as próprias mãos. Lourdes se preparou para o pior. A condenação, o nojo, o fim de uma amizade, de uma vida. Finalmente, Elvira ergueu os olhos. Não havia julgamento neles, apenas uma tristeza profunda. Minha amiga, que cruz pesada você arrumou para carregar. E então, para a surpresa de Lourdes, Elvira se levantou, deu a volta na mesa e a abraçou. Foi um abraço forte, sólido. Você é uma tola, Lourdes. Uma tola completa, mas ainda é a minha amiga. Lourdes se desmanchou no abraço dela, chorando como não chorava desde a morte de José. Ter alguém, uma única pessoa no mundo, que sabia a verdade e não a abandonara, foi como se um dique se rompesse. Depois que as lágrimas secaram, a praticidade de Elvira tomou conta. Certo. Chorar não enche barriga, muito menos a de um bebê. Primeiro de tudo, você já foi a um médico? Lourdes admitiu que não, com medo de ser reconhecida. Besteira. Amanhã vamos a Patos, a um médico que minha sobrinha conhece. Precisamos saber se você e essa criança estão bem. Segundo, o pai, ele sabe? Não, eu o mandei embora, pois vai ter que chamá-lo de volta. Ele tem o direito de saber, e a obrigação de ajudar. Goste você ou não, ele faz parte disso. Elvira apontou para a barriga de Lourdes. A ideia de confrontar Paulo era aterrorizante, mas nas palavras firmes de Elvira havia uma lógica inegável. Ela não podia mais se esconder. O segredo era grande demais para uma pessoa só. Com Elvira ao seu lado, Lourdes sentiu uma pequena centelha de coragem. Era minúscula, frágil, mas era um começo. A fortaleza tinha sido invadida, mas em vez de destruição, ela encontrou reforços. Encontrar o número de telefone de Paulo foi o primeiro desafio. Elvira, com sua rede de contatos que se estendia por toda a região, conseguiu o número de um pequeno bar onde ele às vezes pegava recados. Deixar uma mensagem ali parecia público demais, arriscado demais. A solução veio de forma inesperada. O orçamento que Paulo deixara, no pedaço de papel amassado, ainda estava na gaveta da cozinha. No canto, rabiscado a lápis, um número de celular. Lourdes encarou o número por 2 dias antes de criar coragem. Sentada na sua cadeira de balanço na varanda, com Elvira ao seu lado para apoio moral, ela discou os dígitos com os dedos trêmulos. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes. Ela estava prestes a desligar quando uma voz familiar atendeu, abafada pelo som de alguma máquina. Alô? Paulo? Ela disse. A voz quase inaudível. Houve uma pausa do outro lado da linha. O som da máquina cessou. Dona Lourdes? Aconteceu alguma coisa? A voz dele era cautelosa, distante. Eu preciso falar com você. É importante. Outro silêncio. Ela podia quase sentir a hesitação dele através do telefone. Olha, com todo respeito, eu acho que a gente já disse tudo o que tinha para dizer. Não, Paulo. Não dissemos. A urgência em sua voz pareceu convencê-lo. É algo que você precisa saber. Pessoalmente. Eu estou trabalhando longe, Dona Lourdes. Numa obra. Onde? Eu vou até aí. Ele pareceu surpreso com a insistência dela. Não precisa. Eu posso passar por Lagoa Formosa no fim de semana. No sábado à noite. Não, ela disse, rapidamente. No sábado à noite, seus filhos poderiam aparecer. Venha no sábado à tarde, às 3 horas. Por favor.
Ele concordou, a contragosto. Quando Lourdes desligou, estava pálida e tremendo. O que eu vou dizer, Elvira? Como se diz uma coisa dessas? Com a boca, Lourdes. Direto. Homens não entendem de rodeios, a amiga respondeu, pragmática como sempre. O sábado chegou arrastando-se. Lourdes mal comeu, mal dormiu. Limpou a casa 3 vezes. Às 3 em ponto a campainha tocou. Era ele. Parecia mais magro, o rosto mais vincado pelo sol e pela preocupação. Usava a mesma expressão de um cão sem dono, uma mistura de desafio e tristeza. Ela o levou para a sala. Não ofereceu café. A situação era séria demais para gentilezas. Eles se sentaram em poltronas opostas, o espaço entre eles carregado de tensão. O que aconteceu? Ele perguntou finalmente. É sobre o telhado? Algum problema? Não, Paulo. Não é sobre o telhado. Ela respirou fundo, buscando a coragem que não tinha. É sobre aquela noite. A noite da tempestade. Ele desviou o olhar, o desconforto evidente. Eu já pedi desculpas por aquilo. Foi um erro. Foi mais do que um erro, Paulo. Teve uma consequência. Ele a olhou confuso. Que consequência? Lourdes não conseguiu mais usar palavras. Ela se levantou, alisou a bata sobre o ventre e simplesmente o olhou. Deixou que o silêncio e a forma de seu corpo dissessem por ela. A compreensão no rosto de Paulo foi um processo lento e doloroso de assistir. Primeiro, a confusão. Depois, a incredulidade. Como se ela tivesse contado a piada mais absurda do mundo. Ele até soltou uma risada curta, sem humor. Não, a senhora... Você está brincando, né? Isso não é... possível. Eu também achei que não era, ela disse, a voz firme apesar do tremor interno. Mas é. Eu estou grávida, Paulo. E o filho é seu. Ele ficou branco. Empalideceu sob o bronzeado, parecendo que ia desmaiar. Levantou-se, andou de um lado para o outro na pequena sala, as mãos na cabeça. Não. Deve ter um engano. A sua idade... não tem como. Os médicos confirmaram. Estou de quase 5 meses. Ele parou de andar e a encarou, os olhos arregalados de pânico. Não havia alegria. Não havia surpresa. Apenas terror puro. E o que a gente vai fazer? O uso do "a gente" foi a única coisa que deu a Lourdes um pingo de esperança. Eu vou ter essa criança, ela disse, com uma convicção que surpreendeu a si mesma. Eu só achei que você precisava saber. Você é o pai. A notícia o sobrecarregou. Ele se sentou novamente, o corpo pesado, o rosto enterrado nas mãos. Era um homem jovem confrontado com uma situação impossível, uma responsabilidade que ele nunca pedira, ligando-o para sempre a um passado que ele sempre tentara esquecer. A reação dele não foi a que ela sonhara em seus momentos mais otimistas, mas foi real, e a realidade era aterrorizante para ambos. Manter o segredo dos filhos tornou-se uma operação complexa. Lourdes continuava a usar a desculpa da saúde frágil, mas suas mentiras estavam se tornando transparentes. Foi Sofia, a caçula, a mais sensível e observadora, quem primeiro sentiu que havia algo mais. Morando em Belo Horizonte, ela não via a mãe com tanta frequência, mas suas conversas por telefone se tornaram estranhas. Lourdes estava evasiva, cansada, e havia uma nota de pânico em sua voz que Sofia nunca ouvira antes. Preocupada, Sofia decidiu fazer uma visita surpresa. Numa sexta-feira, pegou um ônibus e apareceu na porta da mãe no final da tarde. Surpresa! Ela disse, com um sorriso largo, abraçando Lourdes. O abraço foi o que a denunciou. Sofia, acostumada ao corpo magro e macio da mãe, sentiu uma firmeza incomum em seu ventre. Ela se afastou, o sorriso desaparecendo, e olhou para a mãe com atenção. A bata larga não podia esconder tudo. Havia uma mudança inegável na forma de Lourdes. Mãe, o que está acontecendo? Sofia perguntou, a voz subitamente séria. Você não está doente, está? Lourdes tentou desviar. É só inchaço, filha. Coisa dos remédios da pressão. Mas Sofia não se convenceu. Seus olhos, de artista, viam além da superfície. Ela viu o medo nos olhos da mãe, o jeito como ela protegia instintivamente a barriga. A verdade, por mais absurda que fosse, começou a se formar em sua mente. Mãe, ela insistiu, pegando as mãos de Lourdes. Por favor, me conta a verdade. Eu sou sua filha. Diante do olhar amoroso e preocupado da filha,
A fortaleza de Lourdes ruiu. Ela a levou para dentro, sentou-a no sofá e, pela segunda vez, contou a história. Desta vez, foi mais difícil. Contar a uma amiga era uma coisa. Contar a sua filha, a menina que ela amamentara e vira crescer, era outra. Ela omitiu a identidade do pai, no entanto. O fardo era pesado demais para ser revelado de uma só vez. Disse apenas que, num momento de fraqueza e solidão, havia se envolvido com alguém. A reação de Sofia foi um turbilhão. Choque, claro. Incredulidade. Ela andou pela sala, processando a informação. Uma avó de 65 anos, grávida. Parecia o enredo de um filme surrealista. Mas Sofia era diferente de seus irmãos. Sua vida na capital, seu círculo de amigos artistas, a haviam exposto a um mundo de possibilidades e arranjos familiares muito além da rigidez de Lagoa Formosa. Depois do choque inicial, a preocupação superou o julgamento. Mas é perigoso, mãe. Na sua idade, foi a primeira coisa que ela disse. Você está se cuidando? Está indo ao médico? Lourdes, aliviada por não ver nojo ou condenação no rosto da filha, assentiu. Eu e Elvira estamos indo a um médico em Patos. Está tudo bem com o bebê. E comigo. Sofia sentou-se ao lado dela, pegando sua mão novamente. E quem é o pai? É alguém que a gente conhece? Lourdes desviou o olhar. Isso não importa agora, Sofia. Claro que importa. Ele sabe? Ele vai assumir? Ele sabe. E é complicado. Foi tudo o que Lourdes disse. Sofia suspirou, sentindo que havia um segredo ainda mais profundo ali, mas ela decidiu não pressionar. Viu a fragilidade e o medo da mãe, e seu instinto foi protegê-la. Tudo bem, disse ela finalmente. É loucura. É a coisa mais maluca que eu já ouvi na minha vida. Mas você é minha mãe. E se você vai ter esse bebê, eu vou estar aqui. Nós vamos dar um jeito. A aceitação de Sofia, mesmo que parcial e cheia de perguntas, foi um bálsamo para a alma de Lourdes. Ela agora tinha 2 aliados. Mas a parte mais difícil ainda estava por vir. Carlos e Beatriz. E a revelação final sobre a paternidade. Uma bomba que ela sabia que poderia destruir o que restava de sua família. Sofia insistiu que era hora de contar aos outros irmãos. É melhor que saibam por você, mãe, do que pela boca do povo. E essa cidade, a gente sabe como é. Uma hora a verdade aparece. Com o coração pesado, Lourdes concordou. Sofia convocou uma reunião de família para o domingo seguinte, sob o pretexto de discutir a saúde da mãe. Carlos veio de Patos de Minas, a expressão severa de sempre. Beatriz e o marido chegaram da fazenda, trazendo uma cesta de frutas e a preocupação estampada no rosto. Reunidos na sala de estar, o ar estava pesado de expectativa. Lourdes, com Sofia ao seu lado segurando sua mão, decidiu ser direta. Meus filhos, eu não chamei vocês aqui para falar da minha pressão, começou ela, a voz tremendo um pouco. A verdade é que eu não estou doente. Pelo menos não da forma que vocês pensam. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Eu estou grávida. O silêncio que se seguiu foi absoluto, denso, como se o ar tivesse sido sugado da sala. Carlos olhou para ela, depois para Sofia, como se esperasse que alguém dissesse que era uma piada de péssimo gosto. Beatriz levou a mão à boca, os olhos arregalados. Foi Carlos quem quebrou o silêncio. Uma risada curta, incrédula e amarga. Grávida? A senhora enlouqueceu de vez? Perdeu o juízo? Que idade a senhora tem? Isso é ridículo, é vergonhoso. Carlos, por favor. Sofia interveio. Por favor, o que, Sofia? Você sabia disso? Está compactuando com essa insanidade? Ele se levantou, andando pela sala, o rosto vermelho de raiva. Quem é o irresponsável? Algum velho sem noção da cidade? Quem foi o aproveitador que fez isso com a nossa mãe? Beatriz começou a chorar, soluços baixos e desesperados. Mãe, como? Por quê? Lourdes tentou explicar. Falou da solidão, da carência, de como as coisas simplesmente aconteceram, mas suas palavras se perdiam no turbilhão de emoções da sala. Para Carlos, era uma questão de honra, de reputação. O que as pessoas vão dizer? A viúva do professor José, grávida nessa idade? Nós vamos virar motivo de piada na região inteira. A conversa escalou, tornando-se mais acusatória. E então, Carlos fez a pergunta que Lourdes mais temia.
Eu quero saber quem é o pai. Agora. Eu tenho o direito de saber quem desonrou o nome da nossa família, a memória do nosso pai. Lourdes olhou para Sofia, que lhe deu um aperto de mão encorajador. Era a hora. A bomba final. O pai... Ela começou. A voz um fio. O pai é o Paulo. Por um momento ninguém entendeu. Que Paulo? Perguntou Beatriz, enxugando as lágrimas. O filho do pai de vocês. Lourdes completou, o olhar fixo no chão. A revelação caiu na sala como um raio. O silêncio que se seguiu foi ainda mais profundo, mais aterrorizante que o anterior. Beatriz soltou um gemido de horror, como se tivesse levado um golpe físico. Carlos parou de andar. Virou-se lentamente para a mãe, o rosto uma máscara de incredulidade e nojo. O quê? Ele sibilou, a palavra cheia de veneno. Você está me dizendo que se deitou com o bastardo do meu pai? O nosso meio-irmão? Na casa dele? Na cama dele? A voz dele subiu a cada pergunta, até se tornar um grito. Isso não é só vergonha, é uma perversão, é nojento. A senhora profanou a memória do papai. Não fale assim com a mamãe, gritou Sofia, levantando-se. E você defende isso? Essa imoralidade? Carlos se virou para ela, o dedo em riste. Essa mulher destruiu nossa família. Ela cuspiu no caixão do nosso pai. A sala explodiu em acusações e gritos. Beatriz chorava histericamente, dizendo que nunca mais conseguiria olhar para a mãe. Carlos, cego de fúria, declarou que, para ele, a mãe dele havia morrido. Pegou a chave do carro e saiu, batendo a porta com uma força que fez os vidros tremerem. Beatriz, amparada pelo marido chocado, saiu logo em seguida, sem dizer uma palavra de despedida. Lourdes ficou no sofá, paralisada, enquanto os cacos de sua família se espalhavam pelo chão. Apenas Sofia permaneceu, abraçando a mãe que tremia incontrolavelmente. A verdade fora dita, e como ela temia, a verdade não libertou. A verdade destruiu. A fúria de Carlos não se limitou à casa da mãe. No dia seguinte, ele descobriu onde Paulo estava trabalhando, e foi até lá. A confrontação foi feia. Embora não tenha havido agressão física, as palavras de Carlos foram como navalhas. Ele o acusou de ser um aproveitador, um pervertido que se valeu da fragilidade de uma mulher mais velha para se vingar da família que nunca o aceitou. Lançou sobre Paulo todo o desprezo e ressentimento que guardara por uma vida inteira. Paulo, um homem acostumado a baixar a cabeça, não reagiu. Apenas ouviu a torrente de insultos, o rosto pálido, os ombros encolhidos. A humilhação pública, somada à pressão da gravidez inesperada, foi demais para ele. Naquela mesma noite, Lourdes recebeu um telefonema. Era Paulo. A voz dele estava estranha, vazia. Seu filho Carlos esteve aqui, ele disse sem rodeios. O coração de Lourdes gelou. Ele te machucou? Não com as mãos. Houve uma pausa. Lourdes, eu não aguento isso. Eu não nasci para essa vida, para essa confusão. Ser julgado, apontado na rua. Eu vivi isso a minha vida inteira. Eu não quero mais. Paulo, espere. Ela implorou, sentindo o que estava por vir. Eu vou embora, ele disse, a voz firme pela primeira vez. Vou para o norte, para o Pará. Tenho um primo que trabalha em garimpo lá. Vou tentar a vida. Preciso botar a cabeça no lugar, esfriar as coisas. E o bebê? E o nosso filho? A voz dela era um sussurro desesperado. Eu não vou fugir da responsabilidade. Assim que eu me estabelecer, eu mando dinheiro. Todo mês. Eu juro. Mas eu não posso ficar. Eu não consigo olhar na cara dos seus filhos, da cidade inteira. Eu não sou forte como você, Lourdes. Me perdoe. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, ele desligou. Lourdes ficou segurando o telefone mudo, o som da linha morta ecoando em seu ouvido. A pequena esperança que ela nutria, de que pudessem enfrentar aquilo juntos, morreu naquele instante. Primeiro, seus filhos a abandonaram. Agora, o pai de seu filho também. Ela estava completamente, irrevogavelmente, sozinha. A solidão, que antes fora sua companheira, agora era um monstro de garras afiadas. Cravando-se em sua alma, com a barriga pesando, ela se sentou na cozinha escura e, pela primeira vez desde que tudo começou, se permitiu sentir o desespero em sua totalidade. Não havia mais aliados. Não havia mais para onde correr.
Era apenas ela e a criança em seu ventre, contra o mundo. Não demorou muito para que a história vazasse. Talvez tenha sido o marido de Beatriz, que contou para um irmão, que contou para a esposa, que comentou no salão de cabeleireiro. Talvez tenha sido o próprio Carlos, em um desabafo raivoso. Em uma cidade pequena como Lagoa Formosa, um segredo daquela magnitude tem a vida útil de uma borboleta. E quando a história se espalhou, foi como fogo em pasto seco. Lourdes Almeida, a professora, a viúva, grávida aos 65 anos. E o pai, o filho bastardo do falecido marido. A notícia era tão escandalosa, tão suculenta, que se tornou o único assunto em cada esquina, em cada balcão de padaria, em cada fila de supermercado. O julgamento não foi sutil. Foi cruel e explícito. As pessoas que antes a cumprimentavam com respeito, agora atravessavam a rua para não cruzar com ela. Outras a encaravam com uma mistura de curiosidade mórbida e desprezo mal disfarçado. Os sussurros a seguiam por onde ela ia, palavras como sem vergonha, louca, pervertida, flutuando no ar atrás dela. Na missa de domingo, que ela insistiu em ir com Elvira, sentiu os olhares como alfinetadas em suas costas. Ninguém se sentou no banco perto dela. O padre do púlpito fez um sermão inflamado sobre a moralidade, a decência e os pecados da carne, e Lourdes sentiu cada palavra como se fosse dirigida diretamente a ela. Até mesmo as crianças pareciam saber. Quando ela passava perto da escola onde lecionara por 30 anos, ouvia as risadinhas e os cochichos. Olha lá, a vovó que vai ter neném. Lourdes se retraiu completamente. Sua casa voltou a ser sua única trincheira. Elvira era sua única ligação com o mundo exterior. A amiga fazia suas compras, trazia notícias e, mais importante, trazia seu apoio incondicional. Não ligue para essa gente, Lourdes, dizia Elvira, arrumando as compras na despensa. Bando de hipócritas. Se a vida deles fosse um livro aberto, a gente ia ver cada coisa. Mas as palavras, mesmo as de uma amiga, não conseguiam bloquear a dor. O ostracismo social era uma forma de punição lenta e diária. Ela, que sempre se orgulhara de sua reputação, de seu lugar na comunidade, agora era uma pária. A vergonha era um manto pesado que ela carregava o dia todo. Um dia, ela recebeu uma carta anônima na caixa de correio. Eram apenas algumas palavras, escritas com letras de recorte de revista. Velha sem moral. Queime no inferno. Lourdes amassou o papel, o corpo tremendo de raiva e humilhação. Foi até o quintal. Acendeu um fósforo e queimou o bilhete, observando as palavras de ódio se transformarem em cinzas. Naquele momento, algo mudou dentro dela. Ver as cinzas do bilhete anônimo sendo levadas pelo vento foi um ponto de virada. A humilhação atingira o seu pico, e ao invés de quebrá-la, endureceu algo dentro de Lourdes. Ela olhou para o seu jardim. As rosas estavam murchas por falta de cuidado. As violetas, amareladas. Mas no canto, o pé de manacá da serra que Paulo plantara estava surpreendentemente viçoso, com os primeiros botões de flor começando a aparecer. A visão daquela pequena árvore, um presente do homem que a abandonara, um símbolo de tudo o que dera errado, mas que ainda assim insistia em crescer e florescer, despertou nela uma resiliência que ela não sabia que possuía. Chega. A palavra ecoou em sua mente. Chega de se esconder. Chega de se envergonhar. Chega de deixar que a opinião de estranhos ditasse o seu valor. Ela tinha uma vida crescendo dentro dela. Uma vida inocente, que não pedira para nascer em meio a um escândalo. Essa criança não merecia uma mãe que vivia nas sombras, consumida pela culpa. Merecia uma mãe forte, que a defendesse. A partir daquele dia, a transformação de Lourdes foi silenciosa, mas profunda. Ela parou de se importar com os olhares e os sussurros. Começou a cuidar de si mesma e de sua casa com um novo propósito. Voltou a cuidar do jardim, arrancando as ervas daninhas, adubando a terra. Cuidar das plantas era uma metáfora para o que fazia consigo mesma. Arrancava os pensamentos venenosos de vergonha e nutria as sementes de autoaceitação. Sofia ligava todos os dias, e percebendo a mudança no tom de voz da mãe, começou a visitá-la com mais frequência, trazendo livros, lãs coloridas e notícias do mundo exterior. Juntas, elas começaram a preparar o enxoval do bebê. O quarto de hóspedes, cheio de móveis velhos e poeira,
foi esvaziado e pintado de um amarelo suave, a cor do sol. Lourdes passou horas tricotando sapatinhos, mantas e casaquinhos. Cada ponto, cada laçada, era um ato de amor e de desafio. Era ela dizendo ao mundo: eu sou mãe, e eu vou amar esta criança com todas as minhas forças. Ela começou a andar pela cidade novamente, não de cabeça baixa, mas com o olhar erguido. Ia ao mercado, à farmácia. A barriga, agora proeminente, era seu estandarte. Sua postura dizia: sim, sou eu, a mulher de quem vocês tanto falam, e eu não lhes devo nenhuma explicação. A atitude dela confundiu as pessoas. A fofoca perdeu a força quando o alvo se recusou a se sentir vitimado. Alguns olhares de desprezo se transformaram em olhares de uma admiração relutante. A coragem silenciosa de Lourdes era mais poderosa do que qualquer grito. Ela não perdoou Carlos e Beatriz. A dor da rejeição deles era profunda demais. Mas ela parou de esperar pela aprovação deles. Sua família, agora, era ela, o bebê em seu ventre, Sofia e Elvira. Era uma família pequena, remendada, mas era real e forte. O manacá da serra floresceu, e como Paulo havia dito, deu flores em duas cores, roxas e brancas, no mesmo galho. Uma beleza estranha, improvável, como a vida que ela agora carregava. Lourdes olhava para a árvore e via a si mesma, marcada pelo passado, mas ainda capaz de gerar beleza e vida, contra todas as expectativas. A gravidez, apesar de sua natureza incomum, transcorreu sem grandes complicações médicas. O corpo de Lourdes, para a surpresa dos médicos, mostrou uma força e uma resiliência admiráveis. As dores nas costas eram constantes. O inchaço nos pés a impedia de andar longas distâncias, mas o bebê crescia forte e saudável. A bolsa estourou numa madrugada chuvosa de maio. Lourdes acordou com a sensação de calor e a contração que a fez prender a respiração. A calma que cultivara nos últimos meses a amparou. Ligou para Elvira, depois para Sofia, que já tinha uma mala pronta em Belo Horizonte para uma emergência como essa. Elvira chegou em 10 minutos, dirigindo seu Fusca antigo com uma determinação que desmentia seus 70 anos. Juntas, foram para o hospital em Patos de Minas, o mesmo onde os filhos de Lourdes haviam nascido décadas antes. O trabalho de parto foi longo e exaustivo. A idade cobrava seu preço, mas Lourdes não estava sozinha. Elvira segurou sua mão o tempo todo, limpando seu suor, sussurrando palavras de incentivo. Sofia chegou no meio da tarde, a tempo de substituir a amiga e dar à mãe a força que só uma filha pode dar. Enquanto as contrações vinham e iam, a mente de Lourdes viajava. Ela pensou em José, em como ele andava de um lado para o outro no corredor, nervoso, no nascimento de cada filho. Pensou em Paulo, em algum lugar distante no norte do país, sem saber que seu filho estava vindo ao mundo. E pensou em Carlos e Beatriz, ausentes, alheios ao momento sagrado que se desenrolava. Uma pontada de tristeza a atingiu, mas foi rapidamente substituída pela urgência do presente. No início da noite, após horas de esforço, o médico anunciou que era a hora. Na sala de parto, sob as luzes fortes, Lourdes buscou uma força que vinha de um lugar profundo, primitivo, e então ouviu o som mais bonito do mundo. Um choro forte, vibrante, cheio de vida. É um menino, Lourdes. Um menino lindo e saudável, disse o médico sorrindo. Quando colocaram o pequeno pacote enrolado em seus braços, o mundo exterior desapareceu. Lourdes olhou para o rostinho enrugado, para os tufos de cabelo escuro, para as mãozinhas minúsculas que se agitavam. E o amor. O amor a inundou com uma força avassaladora, lavando todo o resquício de vergonha, medo e dor. Nada mais importava, nem a cidade, nem os filhos, nem o passado. Apenas aquele pequeno ser em seus braços. Ele abriu os olhos. Eram escuros, profundos, curiosos. Eram os olhos de Paulo. Eram os olhos de José. Mas, acima de tudo, eram os olhos dele, únicos. Qual vai ser o nome? Perguntou Sofia, os olhos cheios de lágrimas. Lourdes beijou a testa do filho. Davi, ela sussurrou. Seu nome é Davi, um nome forte. O nome de um rei que também cometera seus erros, mas que fora amado por Deus. Era perfeito. Naquele momento, no quarto de hospital, com sua filha e sua melhor amiga ao lado, e seu novo filho nos braços,
Lourdes Almeida não era mais uma viúva envergonhada. Ela era uma rainha, a matriarca de uma nova e improvável linhagem. Ela renascera. Voltar para a Lagoa Formosa com um bebê nos braços foi um novo tipo de desafio. Se a gravidez causara um escândalo, a presença real da criança era uma confirmação viva da vergonha de Lourdes. Os primeiros meses foram de reclusão. Lourdes se dedicou inteiramente a Davi, redesobrindo os ritmos de uma vida com um recém-nascido. As mamadas de madrugada, as trocas de fralda, as canções de ninar sussurradas no escuro. O cansaço era imenso. Cuidar de um bebê aos 66 anos era fisicamente exaustivo, mas a alegria que Davi trouxe para a casa silenciosa superava qualquer dor. O som de seu riso, o cheiro de sua pele, a forma como seus dedinhos se agarravam aos dela. Tudo isso era um milagre diário que preenchia os espaços vazios da vida de Lourdes. Sofia foi um pilar. Vinha de Belo Horizonte quase todos os fins de semana, trazendo presentes para o sobrinho e alívio para a mãe. Elvira continuava sua guarda fiel, aparecendo com almoços prontos e se oferecendo para ficar com Davi, para que Lourdes pudesse descansar. Aos poucos, a cidade começou a se acostumar com a nova realidade. A curiosidade inicial deu lugar a uma aceitação relutante. Ver Lourdes empurrando um carrinho de bebê pela praça, o rosto sereno, o amor por seu filho evidente em cada gesto, começou a desarmar até os mais críticos. A imagem não era de uma pecadora, mas de uma mãe, e a maternidade, em sua essência, é algo que a maioria das pessoas no fundo respeita. Quanto aos outros filhos, a distância permaneceu. Carlos nunca mais a procurou. Beatriz por vezes ligava. As conversas eram curtas, formais. Ela perguntava pela saúde da mãe, mas nunca mencionava o bebê. Era como se Davi não existisse. A ferida familiar continuava aberta. A primeira reaproximação veio de onde Lourdes menos esperava. No segundo aniversário de Davi, Beatriz apareceu na porta, sozinha. Trazia um presente embrulhado. Estava nervosa, sem saber o que dizer. Davi, um menininho curioso de cabelos cacheados, correu até a porta. Ele olhou para aquela mulher estranha com seus grandes olhos escuros. "Oi", ele disse, com sua vozinha infantil. Beatriz olhou para o sobrinho, e em seu rosto viu os traços da família. Viu o avô, viu a avó, viu um menino inocente. Ela se ajoelhou e, com os olhos cheios de lágrimas, abriu os braços. Davi, sem hesitar, correu para o abraço dela. Lourdes observou a cena da porta da cozinha, o coração apertado de emoção. Era um começo. Paulo cumpriu sua promessa. Todo mês, um depósito aparecia na conta de Lourdes. Sem bilhete, sem telefonema, apenas o dinheiro. Era sua forma de estar presente, mesmo ausente. Lourdes usava o dinheiro para as despesas de Davi, mas nunca tocou nele para si mesma. Era o dinheiro do pai para o filho. Os anos passaram. Davi cresceu e se tornou um menino alegre, inteligente e carinhoso. Para ele, ter uma mãe com cabelos brancos era a coisa mais normal do mundo. Ele era o centro do universo dela, e ela, o porto seguro dele. A casa, antes silenciosa, agora era preenchida com o som de carrinhos rolando pelo chão, de gargalhadas e de perguntas intermináveis sobre o mundo. A vida de Lourdes não era fácil. Criar um filho pequeno com a energia e os recursos financeiros limitados da aposentadoria era um desafio constante, mas era uma vida cheia de propósito, cheia de amor. O julgamento da cidade se transformara em um ruído de fundo, insignificante diante da felicidade que encontrava em seu dia a dia com Davi. 4 anos se passaram. Numa tarde ensolarada de primavera, Lourdes estava em seu jardim. Aos 69 anos, sentia o peso da idade em suas articulações, mas seu espírito estava mais jovem do que nunca. Ela podava suas roseiras enquanto observava Davi, com seus 4 anos, correndo atrás de borboletas no quintal. Ele era uma explosão de energia e alegria, o cabelo escuro voando, a risada ecoando pelo ar. O manacá da serra se tornara uma árvore frondosa, coberta de flores roxas e brancas. Era a peça central do jardim, símbolo de um começo improvável e de uma beleza resiliente. O portão rangeu. Beatriz entrou com seus 2 filhos, agora adolescentes. As visitas dela haviam se tornado regulares. Os netos mais velhos de Lourdes, embora ainda um pouco sem jeito, haviam se afeiçoado ao tio pequeno
e o tratavam com um carinho protetor. Carlos continuava distante. Um nó de amargura que o tempo ainda não desatara. Lourdes aprendera a aceitar isso também. Não se pode forçar o perdão. Enquanto Beatriz e os filhos brincavam com Davi, Lourdes se sentou em sua cadeira de balanço na varanda. Ela olhou para a cena. O jardim florido, as 3 gerações de sua família reunidas em seu quintal. A paz que sentia era profunda, conquistada a duras penas. Sua vida não era como ela planejara. Era bagunçada, fora dos padrões, marcada por um escândalo que a cidade jamais esqueceria por completo. Mas era real. Era sua. Ela havia trocado a segurança da respeitabilidade pela verdade de seu coração. E a troca, embora dolorosa, valera a pena. Ela não sabia o que o futuro reservava. Não sabia se Paulo um dia voltaria. Não sabia se Carlos um dia a perdoaria. Mas sabia que, a cada manhã, acordaria com o abraço de seu filho, com o cheiro de café na cozinha e com as flores em seu jardim. E isso era mais do que suficiente. Davi correu até ela, uma flor de hibisco amassada na mãozinha. "Para você, mamãe", ele disse, o rosto sujo de terra e iluminado por um sorriso que era a mistura perfeita de todos os seus passados e a promessa de todo o seu futuro. Lourdes pegou a flor e a prendeu em seus cabelos prateados. Puxou o filho para seu colo e o abraçou com força. "Obrigada, meu amor", sussurrou ela. "Obrigada por me fazer mãe de novo." Ela aprendera da forma mais difícil que a vida não pede licença para recomeçar, e que o amor, mesmo aquele que nasce torto aos olhos do mundo, pode ser a única coisa capaz de endireitar uma alma, e a sua, finalmente, estava em paz. A história de Lourdes e Davi é um lembrete poderoso de que o amor e a família podem florescer nos terrenos mais inesperados, desafiando nossas convenções e o próprio tempo. Se essa jornada de resiliência e coragem te emocionou, deixe o seu like para que mais pessoas possam encontrá-la e se inspirar. E nos comentários, conte pra gente. Você acredita que o amor tem idade ou regras? Sua inscrição em nosso canal nos ajuda a continuar trazendo histórias que, como a de Lourdes, nos mostram que cada vida é um roteiro único e extraordinário. Obrigado por nos acompanhar.